Descobri que meu marido saía toda noite. E o pior, não era pra poder me trair. Ele saía quando eu tava dormindo. Você tem noção pra quê, cara? Era pior. E o pior é que ele era literalmente o comentário da cidade. Mas esses comentários nunca chegavam no meu ouvido. Eu só descobri depois que eu me separei. Eu morava numa cidade que era pequena. Mas sabe aquela cidade pequena que tem um centro? Todo mundo... Algumas pessoas moram nessa cidade vizinha pequena. E aí você anda mais um pouco, tem aquele centro que todo mundo mora, que é mais evoluído, não sei o quê. E as pessoas que moram nessa cidade pequena eram mais humildes. Eu fazia parte das mais humildes. O meu marido fazia parte do centro. E aí ele vinha pra minha cidade, pra meu fim de mundo. A gente acabou se conhecendo, começamos a namorar, nos casamos. Nós tínhamos 7 anos de casados, galera. 7 anos que ele fazia isso comigo e eu não sabia. Esse centro ficava mais ou menos uns 30 minutos da minha casa de carro. Os anos foram passando, né? Você só ia no centro se você tivesse um carro. Eu não tinha carro, quem tinha carro era o meu marido. E tudo bem, meu casamento era tranquilo, ele também era tranquilo, né? Eu nunca desconfiei de nada, eu nunca tive motivo. Ele veio de uma família muito estabilizada, eu conhecia todo mundo me conhecia. Até que eu resolvi tirar um carro. Ah, é porque eu queria um carro, eu queria tirar carteira e tudo mais a minha independência, porque eu sempre tinha que pedir pro meu marido me levar nos locais pra poder comprar as coisas, tinha que ir no centro, e não sei o que, e ele super me apoiou, falou que era pra eu poder tirar sim, que eu ia ter minha liberdade e tudo mais. Esse foi o primeiro discurso dele, ele super me apoiava. Só que de um dia pro outro, parece que alguma coisa fez assim na cabeça dele, que ele falou que não era pra eu poder tirar, que eu não precisava, que era gastar dinheiro à toa, que não sei o que. Só que eu também trabalhava, não era só ele que trabalhava, e eu bati meu pai e falei que eu ia tirar sim. Comecei a fazer as minhas aulas de autoescola, muito contra a vontade do meu marido, e eu sem entender o porquê que ele tava com essa implicância de eu tirar carro. O tempo passou, tirei a carteira, comprei o meu carrinho, motorizada, vida que segue. O meu marido, ele tinha um escritório. Sendo que ele trabalhava fora, então eu nunca entendi muito bem o porquê daquele escritório. Só que eu era proibida de entrar lá. Até que um belo dia, enquanto ele tava no trabalho, eu não tinha trabalhado naquele dia, fiquei muito curiosa e resolvi ir lá. Porque eu sem querer achei a chave, pra vocês terem uma noção, eu não tinha nem a chave. Achei a chave, enquanto eu estava arrumando a casa, olha que coisa louca, eu falei, eu acho que eu sei de onde é essa chave. Fui lá, testei na porta do escritório e achei. Gente, quando eu entrei, a princípio, era um escritório normal, tinha um computador, tal, uma escrivaninha, um pouquinho de livro, meu marido era um homem culto, né? Só que tinha um guarda-roupa, que eu nem sabia da existência desse guarda-roupa. Por quê? Quando eu fui morar com meu marido, já existia aquela casa, ele já morava nessa casa, né? Então, eu fui morar com ele, porque eu não queria ir morar no centro. Ele morava no centro, e aquela casa era uma casa que era da tia dele. Ele, não, então eu vou mobiliar a casa da minha tia, a gente mora por aqui, eu não ligo, eu tenho um carro, eu sei que a minha vida é lá, mas eu posso ir pra lá, porque não era tão longe. Então, quando eu fui, aquela casa já existia. Tinha um guarda-roupa no meio do escritório. Eu olhei aquele guarda-roupa sem entender, sabe? Quando, tipo, pô, não faz sentido. E aí eu comecei a abrir ele e tinha um monte de roupa. Tinha malas, tinha as roupas femininas. Tinha sapato, tinha maquiagem, tinha tudo que vocês possam pensar. Eu pensei, alguém morava aqui. Ele tem outra mulher. Só que as coisas não faziam sentido na minha cabeça, porque eu não dormia fora de casa, então como é que outra mulher ia lá pra casa? No momento que eu não estava fora de casa, ele também não estava. No momento que eu não estava em casa, ele também não estava, porque ele estava trabalhando. Não fazia sentido. E aí eu pensei, será que ele tinha uma ex? E aí essas coisas que é da ex, e ele guarda de recordação, não consegue se livrar. Eu criei várias teorias na minha cabeça, menos o que realmente estava acontecendo. O que eu mais queria era perguntar pra ele o que era aquela roupa, o que estava acontecendo. Só que se eu perguntasse, ele ia descobrir que eu entrei no escritório dele, sendo que eu não tinha autorização, porque ele pedia pra mim não entrar. Era a única coisa que ele me pedia. E aí eu fiquei, se eu perguntar também, ele vai inventar desculpa. Eu não queria que ele inventasse desculpa. Eu queria descobrir o que estava acontecendo, só que eu não sabia como. Só que eu também fiquei pensando que ele mal entrava naquele escritório. Não que eu estivesse vendo. E eu fiquei meio confusa. Falei, não, tudo bem. Vou esperar um pouco pra eu poder bolar alguma coisa, pra eu poder descobrir. Tratei ele normal quando ele chegou e tudo mais. E aí eu não parava de pensar nisso. Eu comecei a pensar qual era o único momento que ele poderia fazer algo que eu não soubesse. Quando ele estivesse dormindo. Por quê? Podia estourar uma bomba dentro da minha casa que eu não ia acordar. Eu tinha um sono muito pesado. Depois que eu dormia, eu só acordava no outro dia. Então eu tive uma brilhante ideia. Fui na farmácia, uma farmáciazinha, comprei uma cápsula de cafeína. Passei o dia todo tomando café pra eu não dormir. E quando deu mais ou menos umas 8 horas da noite, assim, que já tava pra ele chegar pra gente jantar, ver um filme e dormir, eu tomei a cápsula de cafeína. Eu fiquei extremamente agitada, né? Mas tentando disfarçar, ele chegou, a gente jantou, vimos um filminho, e aí eu fingi que tava dormindo. Porque ele ficava o tempo todo olhando assim, eu deitado assim no peito dele, o tempo todo ele olhando assim, pra poder ver se eu já tinha dormido. Eu fingi que tava dormindo, ele meio que me tirou do peito dele, me cobriu, me deu um beijinho e levantou. Eu dormindo assim, ó, escutando o abençoado levantando. Ele levantou, pegou a chave no exato local onde eu coloquei de volta, que foi onde eu achei, foi pro escritório. E eu, escutando, levantei, pé com pé e fui atrás. Eu vi ele botando dentro da mala, uma malinha assim, umas roupas, um salto, umas maquiagens. Fechou a mala, fechou o escritório. E eu escondido, gente, eu tava parecendo uma CSI. Ele saiu de casa, na ponta do pé, abriu a porta, entrou no carro e foi. Vesti uma roupa rapidamente, peguei as minhas coisas e fui seguindo o carro dele. Gente, ele tava indo pro centro. E as coisas cada vez ficando mais confusas na minha cabeça. Eu pensei, se ele tivesse indo levar outra mulher, por que ele tá levando roupa de mulher? Por que tem aquele guarda-roupa ali com roupa de mulher? O que tá acontecendo? Por que ele levanta? E eu comecei a fazer um monte de perguntas na minha cabeça enquanto eu tava indo no caminho, pensando, meu Deus do céu, será que eu sou corno? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Foi o caminho todo. Até que ele simplesmente parou num local que eu nunca tinha visto na minha vida, que era um campo muito grande, muito aberto. Eu falei, gente, o que é isso aqui que eu nunca vi? Tinha vários carros estacionados, música muito alta, aqueles negócios que fica brilhando pra cá, pra lá e pra cá. E aí eu vi escrito assim, ó, baile da cidade. Como era uma cidade pequena, o povo fazia o baile funk deles, não era aqueles bailes de cidade grande, que a gente sabe como é. Era um baile da roça, né mesmo? E aí eu fiquei estacionada no carro, estacionei um pouco assim perto dele e vi o meu marido trocando de roupa. Ele estava vestindo as roupas de mulher. Ele estava fazendo a maquiagem, botou o saltinho e desceu do carro todo produzido de mulher. E eu olhando sem entender nada, ele entrou no baile lá da cidade
E aí eu fui atrás, fiquei meio que de longe assim, olhando, e ele dançando, bebendo a noite toda, não sei o que, se divertindo, todo maquiado, todo produzido, todo drag queen, entendeu? Se divertindo na dessa, bebendo, não sei o que, todo libélula. E eu lá assim, sem entender o que tava acontecendo. Eu fui, fiquei assim mais ou menos umas meia hora olhando, pra eu ter certeza que era isso mesmo. Pra eu ter certeza que tava acontecendo aquilo, todo mundo em volta olhando. E aí algumas pessoas começaram a olhar pra minha cara porque me reconheceram, sabia que eu era a esposa dele. E eu esperei, até que o choque de realidade veio, eu fui andando até ele, cutuquei assim nas costas dele. Ô, querido, tudo bom? Tudo bom? Ele olhou pra minha cara. Nem a maquiagem disfarçou o quanto que ele ficou branco. E aí eu só olhei pra cara dele e falei assim, bonito, né? Não encontrei ele com outra mulher, mas encontrei uma coisa meio assim, exótica, né? Porque meu marido era um homem todo bruto, todo sério, todo macho machucado. E ele só falou, eu posso explicar. Eu saí andando, ele veio andando de salto atrás de mim. Por resto, ele tirou o salto. E aí ele começou, eu fui tentar entrar no meu carro, ele veio atrás de mim, ele começou a chorar. Ele, eu não sei como te explicar, mas eu tenho isso em mim. Eu não gosto de homem, mas eu gosto de me vestir assim. Eu gosto de sair pra poder dançar. Eu gosto de ficar a noite toda aqui dançando, mas eu não sabia como te contar. Então eu venho escondido. Eu entrei no meu carro e fui embora. Ele foi atrás de mim, né, em casa. E aí eu falei pra ele que era pra ele escolher. Beleza, ele não tava me traindo, mas ele tava mentindo, me enganando. A cidade toda sabia. Eu era chacota da cidade toda que depois eu descobri. E eu não sabia de nada. E aí eu falei pra ele, você vai escolher. Ou eu, ou o baile. Ele escolheu o baile. A gente se separou, eu voltei pra casa da minha mãe. Foi isso. E ele tá lá, toda noite ele vai lá dançar. A minha comadre começou a dar assunto pro meu marido, sabe? E eu sabia que isso não ia prestar. Até que 2 anos depois eu descobri o que eles estavam fazendo pelas minhas costas. E por mais que eles falam que não, eu considero sim uma traição. Eu era casada há 5 anos, sabe? E eu morava em uma outra cidade e fui morar na cidade do meu marido, porque eu conheci ele numa temporada que ele foi trabalhar onde eu morava. Quando eu fui morar lá, eu não queria ficar à mercê de homem, né? Tipo assim, ele me pegou bem novinho, agora eu não vou trabalhar, não vou fazer mais nada. Comecei a procurar um emprego e arrumei um emprego num salão. Eu e a dona desse salão, nós ficamos, tipo assim, mais que best, melhores amigas. Em 3 anos que eu tava trabalhando lá, ela basicamente virou, tipo assim, a minha melhor amiga, sabe? Era uma super confidente, uma pessoa que eu gostava demais, que eu contava todos os meus segredos, sabia tudo do meu casamento, sabia como era a minha situação. Porque não é que meu casamento ele fosse ruim, sabe? Mas o meu marido, ele jurou que eu iria aceitar ser totalmente dependente dele em relação a tudo. Porque se tem uma coisa que homem tem, e você pode ter certeza que ele tem, é medo de mulher independente. Então foi uma luta pra eu poder conseguir trabalhar. E aí os anos foram se passando e essa minha amiga se tornou minha comadre. Ela se tornou uma pessoa de muita confiança pra mim, que vivia frequentando a minha casa. Só que aí, de um tempo pra cá, né, ela começou a dar assunto pro meu marido. Sabe? Ela começou a conversar com ele, começou a ficar de intimidadezinha com ele, e eu sabia que isso não ia prestar. Ah, mas como assim intimidade? Então, antes ela só falava o básico, sabe? Oi, tudo bem? Como você tá? Não sei o quê, porque ela vivia na minha casa, ela era solteira. E aí ela começou a dar mais intimidade, a ficar conversando, sabe? A rir. Às vezes eu chegava, eles estavam rindo, estavam cochichando. Ele, tipo, meio que se tornou amigo dela também. E toda vez que eu ia questionar ela sempre falava a mesma coisa. Eu tô ali, como é que eu não vou falar com ele? E tal. E aí acabou que eu fui deixando pra lá. Até que um dia, né, eu tava no expediente, lá no salão junto com ela, quando do nada ela recebeu uma mensagem e aí ela disse que ia sair mais cedo. E sabe quando vem uma coisa no fundo do seu coração e falou assim, vai atrás dela? Inventei uma desculpinha pra menina que também trabalhava lá. Assim que ela saiu, eu fui atrás dela. Curte, comenta a parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Aí eu com aquela pulguinha atrás da orelha de segue ela, que isso tá estranho, né? Resolvi seguir a querida. Gente, eu não sei porquê, sabe? Mas é que, tipo assim, ela era tão minha amiga, ela me contava tudo, que ela recebeu uma mensagem e aí do nada, vou ter que sair, não sei o quê, que surgiu um imprevisto e tal, perguntei o quê, e ela não me contou. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça de que se era algo que ela não podia me contar, era algo que eu não podia saber. Porque ela me contava tudo, e justamente aquele compromisso que eu perguntei, do nada, ela não poderia me contar. E ela vinha ter esse compromisso, tipo assim, mensalmente. Toda vez eu tava, recebi mensagem daquele compromisso, vou ter que sair. Tipo, do nada, sabe? E eu comecei a achar aquilo um pouco estranho. Pois bem, foi ela sair e eu fui atrás dela. Ela foi a pé mesmo, né? A gente não morava numa cidade muito grande. Então ela foi a pé e eu achei estranho. E aí quando eu vi ela indo em direção à minha casa, eu não acreditei. Só que assim, eu falei, gente, ela vai desviar, porque meu marido não tá em casa, meu marido saiu. E o que ela iria estar fazendo na minha casa, sendo que eu estava no salão? Pois bem, fiquei na esquina olhando, ela tocou a campainha da minha casa. E o meu querido marido, que devia estar no trabalho, saiu, né? E ela entrou. E eu falei, vou esperar uns minutinhos e vou entrar pra poder ver o que tá acontecendo. Ali eu já tinha certeza que eu tava sendo corna. Alguém aqui tem dúvida? Pois bem, tive certeza que eu estava sendo corna, mas eu queria ver com os meus próprios olhos qual seria a desculpa, o que eles iam inventar. Então, amor, quando deu mais ou menos umas meia hora que eles estavam lá dentro, eu falei, agora que eu vou entrar. Entrei, pulei o portão, porque o portão, quando eu abria, fazia barulho. Eu fui pé com pé. Sabe o que é você ir pé com pé? E aí procurei eles pela sala, não achei. Procurei eles pela cozinha, não achei. Eu falei, bom, vou subir pro meu quarto pra poder ver o que tá acontecendo. Cheguei no meu quarto, também não tinha nada. E não tinha barulho nenhum, tá? Até que eu escutei um grito. Tipo, Eu falei, ué, que é isso? Não era um grito de furiofação, não, tá? Era um grito mesmo. E aí a gente tinha aquele quarto, sabe aquele quarto de hóspede? Que nunca tinha hóspede, mas que tava sobrando. E aí eu resolvi fazer um quarto de hóspede que eu achei muito chique. Então, esse grito tinha vindo desse quarto de hóspede. E aí eu fui até lá. E quando eu tava chegando, eu escutei outro grito. Tipo assim, gente, muito alto. Não era um grito de meu Deus, que bom. Era um grito de meu Deus, que dor. Eu falei, o que tá acontecendo aqui?
aí, meti a mão na porta e abri. Gente, quando eu entrei, vocês não têm noção o que aqueles dois estavam fazendo. Quando eu abri a porta, que eu entrei, que eu ia gritar, então era esse o seu compromisso, eu peguei vocês dois, eu sabia que eu tava sendo corna, eu fiquei, ué, eu não entendi o que tava acontecendo. O meu marido, né, meu querido marido, estava simplesmente ajoelhado, a minha comadre estava deitada na cama, sem vestes da parte de baixo, e tava segurando assim na cabeceira, e meu marido estava meio que ajoelhado, depilando a chambrisca dela. Como assim depilando? Pois é, tinha uma cera perto da cama e o meu marido estava literalmente depilando ela. Depilando. Passando cera na chambrisca dela e puxando. Tanto que quando eu entrei, ele tinha acabado de puxar um e ela, ai, tá doendo muito, não sei o que e tal. Gente, eu não entendi nada. E aí eu falei, ué, o que tá acontecendo aqui? E aí ela começou a levantar, falando que poderia me explicar. Meu marido também falou que poderia me explicar. E eu falei que esperaria mesmo uma explicação, porque eu realmente não tava entendendo. Como assim? Pois vocês lembram pra vocês que eu contei pra vocês que eles tinham virado besties? Pois então, numa dessa que eles viraram besties, ela comentou com o meu marido que a depiladora dela tinha se mudado. Eu até sabia disso, que era a mesma depiladora que me depilava ela e tal. Ela se mudou e a gente meio que ficou sem depiladora, porque ali na cidade era muito difícil alguém pra poder depilar a chambrisca da gente. Porque como era uma cidade muito pequena, a gente ficava com medo de ficar sem vestes na frente de qualquer um, né? E a galera sempre, né, ia comentar como é que é as coisas da gente. Então a gente tinha essa neurosezinha, era muito difícil ter confiança. Tanto que ela era bem famosa ali porque ela era de confiança. E aí, numa dessas conversas com meu marido, parece que meu marido contou pra ela que ele tinha feito curso de depilador há uns anos atrás, porque segundo ele queria depilar a pracheca das mulheres. E aí ela contando que ele se ofereceu, né, pra poder depilar ela. E já tinha 2 anos que ele depilava a perseguida dele. Eu com a minha perseguida na Gillette, entendeu? Cheia de floriculite, e o querido depilando a coisinha dela. Por isso que ela recebia essas mensagens, essas ligações do nada. Porque era quando dava, quando ele conseguia sair do trabalho mais cedo, porque meu marido trabalhava numa empresa, né? Ele conseguia sair do trabalho mais cedo, tava fazendo esse extra pra ela. E aí, segundo ele, eles não tinham nada, que não tinha nenhum tipo de traição, que ele realmente só depilava ela, que não sei o quê, que ele depilava as pernas, os braços, que depilava tudo. Só que assim, gente, vamos conversar aqui um negocinho. Vocês acham mesmo que ele depilava a tcheca dela ali e no fim não dava uma conferida? Não dava ali um negócio, não rolava nada ali? Eu não acreditei, né? Eles negam fielmente até hoje, mas quando eu fiz um escândalo, fui pra cima dela, bati nela com as coisas de fora, tudo, dei na cara dele, dei na cara dela, peguei as minhas coisas e voltei pra cidade da minha mãe. Até hoje, ele jura que nunca aconteceu nada, que ele só depilava ela, que não sei o quê. Eu não acredito, eu nunca mais falei com ela, ela ficou uns bons meses me mandando mensagem, falando que nunca teve nada com meu marido, que era pra eu confiar nela, não sei o quê, mas eu não acreditei. Terminei o meu casamento e voltei pra cidade da minha mãe, e eu tenho certeza que eu fico... Alguém aqui duvida que ele foi com ela? Meu namorado me convidou pra um rolê e, a princípio, eu disse pra ele que não iria ir. Mas, de última hora, eu decidi ir porque alguma coisa tocou aqui na minha cabeça, sabe? Que eu falei, eu vou. Todo fim de semana, eu ia pra casa do meu namorado. E a gente tinha um relacionamento à base de liberdade, sabe? Porque eu não queria prender o meu querubim. Ele também não queria prender o docinho de coco dele, que no caso era eu. Então a gente conversou, a gente entendeu que o nosso relacionamento era à base de confiança e que ele poderia sair sem mim, eu sem ele. Eu não invadia a privacidade dele, porque era muito importante. E no fim eu tomei no rabo. De privacidade em privacidade, a gente toma no rabo. E aí era super comum, às vezes, eu ir pra casa dele no fim de semana, que eu estudava a semana toda, em outra cidade, morava em outra cidade, e no fim de semana eu ia pra casa dele. A gente se conheceu através de amigos em comuns. E aí era super comum eu ir pra lá, e naquele fim de semana ter um rolê com os amigos dele. Às vezes eu ia, às vezes eu não ia. Só que eu tava achando estranho, porque geralmente ele me avisava quando eu chegava lá, tipo, amor, vai querer vir, vai querer ir, não vai, não sei o que, aqui perto e tal. Só que esse rolê específico, ele ficou a semana toda me avisando. Amor, vai ter um rolê e tal, você vai querer ir? E eu falava, amor, não sei. Amor, vai ter não sei o que. Todo dia ele foi me perguntando, até chegar a sexta-feira, eu falei, amor, a semana foi cansativa, eu não vou querer ir não, mas você pode ir, que não sei o que, tá tudo bem. Vou chegar até um pouco mais tarde na sua casa e tal, não sei o que, pipipi, popopó. E aí ele falou, tudo bem, eu tinha a chave da casa dele, ele falou, eu vou sair aqui da faculdade e vou direto. E eu falei, tudo bem. Chegou a sexta-feira, eu fui pra faculdade normal, ele também, ele falou, amor, não esquece, vai ter um rolê, não sei o que. Eu falei, tudo bem, que eu ia da faculdade direto pra casa dele, que ele podia ir, que eu ia esperar ele em casa, que eu estava cansada. Segundo ele não iria demorar muito, que ele não iria ficar a noite toda. Só que aí, eu fui pra faculdade, na cantina, eu tomei um energético e fiquei no 250. E aí, fiz o quê? Saí da faculdade e mandei mensagem pra ele, amor, já tá no rolê? Ele já sim, amor. Falei, olha, eu tô arrumada e eu tô cheia de energia. Me manda o endereço que eu vou te encontrar aí. Ele me mandou o endereço de boa e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu entendi o que tava acontecendo. Curte comer pra parte depois da blogueira. Esse fatídico rolê era um churrasco na casa de um amigo dele, mas segundo ele, só iriam os mais íntimos e não sei o quê. E aí eu peguei o meu Uber, fui pro endereço que ele tinha me dado. Quando eu cheguei lá, tava iniciando, tanto que ele tinha acabado de chegar. Ele falou, amor, você disse que não ia vir, que não sei o que. Eu falei, amor, mas eu tô com energia, não ia conseguir dormir mesmo, então resolvi vir pra cá curtir com os nossos besties. Só que não eram nossos besties, porque eu não conhecia quatro, eram amigos dele. Põe na sua cabeça, amigo do seu namorado, que você conhece depois dele, não é seu amigo. Tinha pessoas que me conheciam, mas não tinha ninguém ali por mim. Só que tava tudo bem. Eu cheguei nesse rolê e tava tudo lindo, tudo certo, em nome de Jesus.
Eu cumprimentei todo mundo, a gente começou a curtir, botaram música, tinha piscina, e desce biritinha, até que chegou uma amiga da galera. E essa amiga da galera trouxe uma outra amiga, que ninguém conhecia essa amiga. E aí essa amiga entrou no local e olhou pra cara do meu Jurandir. Mas ela olhou com uma cara de tipo assim, estou doida para vos usar. E quando ela olhou pra mim, a crista dela baixou na hora. Só que aí eu pensei na minha cabeça, ela se interessou pelo meu querubim, tá tudo bem. Ela olhou pra ele, gostou dele. E aí quando viu que eu estava aqui, né, ela baixou a crista dela. Eu já fiquei esperta, olhando pra cara dela assim de cima a baixo, o que tá acontecendo aqui? Mas eu não era neurótica. Então eu mesmo colocava a neurose na minha cabeça, eu mesmo já tirava. E aí tava tudo bem. A festa foi acontecendo, a galera começou a desce beritinha. E teve uma hora, eu não bebo, teve uma hora que eu estava sentada, o meu namorado estava sentado do meu lado, mais louco que o Batman. E aí a menina, que era amiga da amiga que todo mundo conhecia, que não, ninguém conhecia também, a outra, né, amiga da amiga, tem que entender. Ela veio, mais louca que o Batman, entendeu? Trocando as pernas igual o Curupira, e sentou do lado do meu namorado. Porque, gente, quando a gente bebe, aqui não funciona, entendeu? Você não consegue mandar a mensagem pra cá antes de falar. E aí ela virou pro meu namorado, sentou assim, meu namorado também mais louco que o Batman, meio que encostando nele, rindo. E aí ela esqueceu, ou ela não me viu, que eu tava do lado dele, só que eu tava com os meus ouvidos aqui aguçados. Achei uma intimidade muito grande, já fiquei incomodada, né? Que a gente não é tóxica, mas a gente também não é trouxa. Eu era, mas enfim. Aí ela sentou do lado do meu querubim e falou assim, e riu, e falou assim: pena que não deu, né? Eu tava louca pra te dar um beijo, mas a gente marca de novo. Só que ela falou isso bem bêbado, bem rindo, assim. Gente, na hora, eu já levantei e falei, como é que é, ô Júlio Cleusa? Repete o que você falou aí. E aí o meu namorado assustou e falou, não, amor, você entendeu errado. Porque eu falei, como assim você quer ficar com o meu querubim? Ela, não, você entendeu errado. Que isso que eu falei, entendi, eu não tô surda e nem tô bêbada. Vocês tomaram louco que eu bato, mas vocês esqueceram que eu tô aqui. Taquei o copo de água na cara dele, na cara dela. Arranquei o telefone da mão dele, comecei a olhar, vi que eles estavam conversando. Só que nessa hora já virou um fuzuê. A galera veio meio que separar. Eu vi que ele tava marcando de ficar com ela, que ele ia ficar com ela nesse rolê, por isso que ele queria que eu não fosse. Mas como eu apareci de supetão, estraguei os planos dele. Só que ela foi se lamentar com ele porque ela tava mais louca que o Batman. No fim, ele apanhou, ela apanhou. Bastante, inclusive. Eu terminei meu relacionamento e falei, agora vocês podem ficar à vontade que eu não me sujeito mais. Fui pro apartamento dele, peguei todas as minhas coisas que estavam lá, fui embora. Ele ficou meses pedindo pra voltar, dizendo que me amava, que errou, que não chegou a me trair, que não sei o quê, que ele só tinha vacilado, mas eu não perdoei. O meu marido estava fazendo campeonato de 5 contra 1 com os amigos dele. Eu não sei se eu me separo dele ou se eu não me separo dele, porque eu não sei se eu considero isso traição ou o que eu considero isso vindo de um homem com 35 anos. E um homem com amigos na mesma faixa etária da idade dele. E sabe qual é o pior? É que ele falou pra mim que entre eles isso é normal. E que eles fazem isso há anos, desde que eles eram novos, que é um costume do grupo dele. Então talvez o seu marido, o seu namorado também faça esse tipo de coisa com os amigos dele. Quando tá todo mundo junto ali na casa de alguém, talvez seja isso que aconteça. O marido tem aqueles grupos de amigos de infância que sabe que todo mundo se conhece há anos, porque a gente mora num lugar pequeno, né? Então é normal, ele cresceu com esses amigos, estudou com esses amigos. E hoje, não, nós já somos casados. Ele tem 35 anos, os amigos dele ali mais ou menos na mesma faixa etária, de idade, alguns mais velhos, outros mais novos, mas é basicamente assim, na mesma idade. E aí ele sempre fez uma questão muito grande de estar com os amigos dele. Tanto que quando a gente casou, ele falou pra mim, olha, eu sempre vou na casa dos meus amigos, cada dia na casa de um amigo, todo mundo casado, super de boa, que não sei o que, a gente gosta de ter nossos momentos e tal, a gente não vai ficar na rua nem nada, a gente só gosta de ficar um na casa do outro e tudo bem, né? Ele falando pra mim. E eu falei pra ele, não, tudo bem, né? Relacionamento saudável aqui, tá tudo certo. Pensando na minha cabeça que eles vão fazer o quê? Jogar um futebol, não é mesmo? Jogar um videogame, ver um filme, fazer alguma coisa assim, ir pra academia, pegar peso, fazer alguma coisa da vida. Então, todas as vezes, ele ia pra casa dos amigos dele. Só que eu não reparava, mas sempre acontecia. Só que eu não reparava. Por quê? Porque basicamente era uma vez por mês que isso acontecia. Então, não tinha como você reparar um padrão em algo que acontece uma vez por mês. Tá me entendendo? Depois que eu descobri tudo, eu entendi que era uma vez por mês. E eu tô de verdade sem saber se eu me separo desse candeiro ou não. Por quê? Como que eu reparei? Porque calhou de que nós estamos tentando ter um filho, né? E aí eu preciso do período que eu estou, assim, pronta pra poder ter a criança. E aí, nesse dia, ele foi pra casa do amigo dele. Quando ele voltou, eu falei, amor, você pode ir, tá? Mas quando voltar, você sabe que hoje é dia, porque a gente tá tentando ter um filho, não sei o quê, então tem que fotografar hoje e tal. E eu falando com ele. Ele, não, amor, tudo bem. Ele foi pra casa do amigo dele e voltou exausto. Eu falei, gente, que estranho. Mas ainda assim, ele quis furianfar. Eu falei, não, beleza, pelo menos ele tá, né, comparecendo com o que ele disse que ia comparecer. Só que aí, gente, ele quis furianfar? Quis. Só que o problema é que quando a champanhe dele estourou, eu percebi o quê? Que ele tava ralo. E tá me entendendo? O que não devia estar ralo, estava ralo. E aí, não, a gente sabe, né? Eu vi e fiquei, ou eu estou sendo corna, ou ele tá com algum problema hormonal, não sei qual seria a explicação disso. Só que eu sou o tipo de pessoa que gosta de pegar, sabe? Eu gosto de pegar na boca da botija. E aí, nesse momento que eu percebi essa questão, eu fiquei, vou ficar de olho. Agora eu vou ficar de olho, porque eu quero saber por que tava, né, dessa forma. Eu liguei 1 mais 1, ele tinha ido na casa dos amigos dele, eu falei, então talvez eles estejam se reunindo pra botar chifre na cabeça de todo mundo. E aí eu falei, eu vou ver se tem um padrão. Não falei nada, gente, porque eu não tinha certeza. Nós fomos, fiquei calada, observando. E todos os dias, a champanhe dele tava normal, com textura, tranquilo. Só nesse dia que não estava. Aí, iniciou o próximo mês, vida normal, ele ia pra casa dos amigos dele, quando tinha que ir, era uma vez por semana e tal. E aí, na terceira semana do mês, aconteceu a mesma coisa. Ele voltou pra casa, eu comecei a fotografar todas as vezes que ele voltava, pra poder ver como é que tava nos amigos dele. A maioria das vezes era normal. Ele voltava, furianfávamos e estava normal. E aí, na terceira semana do mês, que ele foi pra casa do amigo dele, nós furianfamos e estava ralo. Eu falei,
tem alguma coisa acontecendo aqui. Achei de novo esse dia. E eu fiquei, mas o que tá acontecendo? Eu vou ter que descobrir, eu vou ter que descobrir. Falei, como que eu vou descobrir? Vou fazer o que toda mulher madura faz na minha idade. Peguei o celular dele, olhei tudo, não tinha nada. Nada de mulher, nada de encontro, não sei o que, nada. Não tinha nada. Aí eu dei uma olhada no grupo do amigo deles. Eles não falavam nada sobre o grupo, tá? Pra poder ver quando seria o próximo encontro e na casa de quem. Porque eu não me importava na casa de quem que era. Então, muitas vezes eu nem sabia. Aí, beleza. Fui lá onde era o primeiro encontro, o próximo encontro, na casa do amigo dele. Eu fiquei, Passei o mês todinho indo escondida nos encontros dele e ficando olhando, tentando ver se eu achava alguma coisa, se eu encontrava mulher e nada. Tudo normal. Eu tava prestes a desistir, achando que era loucura da minha cabeça. Só que tava errado. Eu tinha certeza, eu não tava ficando biruleide. Eu não tava ficando biruleide. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo. E aí, amigas? O que eu fiz? Eu falei, eu vou continuar. O mês iniciou. Isso foram 3 meses pra eu descobrir isso, tá? O mês iniciou. Eu falei, deve ter um dia certo. Eles devem trair num dia certo. Então, eu vou todos os dias desse mês. Porque no outro mês, eu perdi um dia que aconteceu alguma coisa que ficou ralo. Ah, mas momento nenhum passou isso pela sua cabeça. Gente, desculpa, não, momento nenhum. Momento nenhum. E eu estava prestes a desistir porque eu tinha ido já em vários encontros, ficado escondida e não tinha visto nada demais. Eles estavam sempre jogando bola. Ah, mas como que você via? Gente, eu ficava escondida. A maioria das casas era aberta, eles ficavam na parte do quintal, jogando bola, fazendo churrasco, jogando videogame. Eu olhava pela janela, então eu já olhei assim pela gretinha da porta. Eu ficava ali escondida, dizendo dos amigos do meu marido, devia estar achando que eu era doida, mas eu tava ali tentando ver se tinha alguma coisa. Beleza, o mês iniciou. Aí o que eu fiz? Falei, eu vou esse mês todinho e se eu não achar nada, eu desisto porque deve ser loucura da minha cabeça. Tá bom. Fui o primeiro dia, fui no segundo dia nada. Era na terceira semana de todo mês. Terceira ou segunda semana de todo mês. Não deu uma, marcou na casa de uma amiga e eu olhando no telefone dele, ele nem desconfiado, porque eu nunca fazia isso, eu realmente não tava nem aí, ele nem desconfiado. Aí tá bom, menina. Chegou um dia, na casa do amigo dele, era na casa do amigo dele. Eu fui. Quando eu fui, eu achei estranho, porque geralmente na casa desse amigo eles ficavam ali no quintal fazendo churrasco e não estavam nesse dia. A mulher dele não tava em casa, porque geralmente acontecia de ser na minha casa também, gente. Quando era na minha casa, eu ia sair com as minhas amigas. E as mulheres dele também iam sair. E aí eu vi que tava tudo fechado, eles estavam tudo dentro de casa, achei estranho. Aí eu falei, vou ter que dar um jeito de olhar pra algum lugar. Tava tudo fechado? Tava. Mais a janela dos fundos, que eu já conhecia aquela casa, porque eu já tinha ido lá várias vezes, em jantares de amigos e tal, que eu conhecia a mulher dele, aquele amigo ali em específico. Eu sabia que tinha uma janela no fundo. Aí eu fui pra janela do fundo do amigo dele. Gente, quando eu cheguei na janela, que eu olhei, foi a pior cena que eu já vi na minha vida. Os amigos deles. E tava todo mundo assim, sentado. Não tinha nada na televisão, nada. Tipo, eles só estavam cada um sentado num canto. E eles estavam 5 contra 1. Ninguém. E sabe o engraçado? É que nenhum olhava pra nenhum. Tipo, eles não estavam se olhando. Não. Cada um ali na sua. E tava naquele negócio. E eu assim, tentando entender o que era aquilo. E todos eles no 5 contra 1. E eu assim, ó, desacreditado. Eu fiquei desacreditado. Fiz um vídeo assim, pra eu ter certeza que eu não estava doida. E eu não tive nem reação. Eu queria ter entrado lá, quebrado tudo que eu queria, mas eu não sabia o que tava acontecendo ali. Porque eles não estavam se olhando. Não era, tava todo mundo folhando em si. Eles estavam fazendo uma grande. Não. Ele tava pegando os amigos dele. Não. Era cada um ali na sua. E é isso. E eu falei, o que tá acontecendo aqui? Filmei e fui pra casa chocada. Sem saber o que tava acontecendo. Aí eu cheguei em casa, fiquei sentada esperando ele voltar. Quando ele voltou exausto, cansado, não sei o quê. Eu sentei e falei, senta aqui, ele sentou na mesa. Quando ele sentou na mesa, eu só peguei o vídeo e mostrei pra ele. Eu falei, o que é isso? O que? Aí ele falou, como que você invadiu? Eu falei, psh, nem tenta. Eu quero que você me explique o que tava acontecendo ali. O que vocês estavam fazendo. E aí ele começou a falar pra mim que eles faziam um campeonato de 5 contra 1 pra ver quem aguentava mais, quantas vezes, quanto tempo demorava pra se erguer o grande garoto novamente, que tudo era anotado pra eles poderem decidir quem que era o melhor. E aí tinha um prêmio todo mês do melhor. E que era uma coisa deles, uma brincadeira deles, que eles faziam todos juntos. Basicamente, eles ficavam ali no 5 contra 1 até não aguentar mais, pra ver quem tava aguentando mais. Eu fiquei chocada com essa explicação. Tem 3 dias que eu não falo com meu marido, a gente brigou. Ele pediu pra eu não contar pra ninguém que eu sei. E aí eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu me separo dele, se eu conto pras esposas de todo mundo, pra todo mundo saber o que tá acontecendo. Eu não sei se é traição, não sei se é normal, eu não sei. Eu sinceramente não sei o que pensar sobre essa situação. Tem 3 dias que eu não falo com ele. O dia com os meus peitinhos marcando causou o caos na academia. Gente, a galera da academia tá se passando legal, né? Menina, eu fiquei chocada. Até hoje que isso aconteceu. Foi assim, estava eu normalmente indo para a academia, eu malho nessa academia já tem muitos anos e isso nunca aconteceu. E aí eu comprei uma blusinha, gente, mais fininha, sabe aquelas blusinhas assim mais molinha, mais confortável e tal. Nunca tive as petiolas muito avantajadas, então pra mim realmente não era um problema, né? Era uma blusinha mais fininha assim. Só que o que aconteceu? Lá na academia tava com um problema de ar-condicionado, né? E aí eles começaram a ligar o ventilador geral, que é um ventilador enorme que fica lá assim, que às vezes eu acho que vai cair em cima da gente. Começaram a ligar aquilo ali e começaram a colocar um trambolho de ar-condicionado virado pra galera não ir de arrasta ali no calor, né? Bom, eu, por exemplo, odiava frio, mas eu entendo que tem gente que é calorenta. E aí eu saí do meu trabalho normal e fui pra academia, né? Fitness, né? Fazer o que tinha que ser feito. Tava cansado, mas faça o que tem que ser feito, amiga. Vá malhar, porque tá ruim malhando, imagina sem malhar. E aí eu cheguei lá na academia, troquei de roupa. Quando eu troquei de roupa, lá no banheiro, eu já tinha visto essa moça, né? E ela me olhou meio torto, sabe? Ela era meio esquisita. Ela me olhou meio torto. Só que sei lá, às vezes a pessoa tá num dia ruim e não falei nada. Assim que eu coloquei a minha roupa, ela me olhou meio torto, né? Mas aí, ela não falou nada, eu não falei nada, eu saí pra poder malhar. Primeiro eu faço o aeróbico e depois eu vou fazer a minha série. E assim eu fiz a minha série, tava fazendo a minha série na Paz de Jesus, quando eu fui fazer um exercício pro braço. E aí, geralmente, quando eu faço exercício pro braço, eu gosto de ficar na frente do espelho, que é pra poder ver o que eu tô fazendo, até mesmo pra eu poder ir me corrigindo. E assim eu fiz, só que tava em horário de pico, era 6 horas da noite. Quem malha em academia, assim, que são várias unidades, sabe que 6 horas da noite, amor, é o horário que o pico tá ali no talo. Aí a gente acha, amor, qualquer canto pra poder se enxuxar pra você poder malhar. Eu vi o espelho, fui para a frente do espelho com os meus pezinhos e tinha gente atrás de mim, obviamente, porque eu não sou dona da academia. Mas, pasmem, eu não estava grudada com as pessoas aqui, tipo, eu aqui, a pessoa aqui. Não, eu estava
estava aqui, a pessoa estava aqui. Tava até uma distância, show. Só que eu vi ali um buraquinho, entrei. Tá bom. Estava eu fazendo o meu exercício aqui, não sei o que. Daqui a pouco eu só escutei o: eu não acredito que você está olhando na minha cara sabendo que eu estou aqui. Gente, na hora, eu de fone, amigas. Amigas, eu estava de fone. E eu escutei a mulher. Eu olhei pra trás assim, assustei e vi que tava vindo aquela mulher lá do banheiro que tava mirando meio esquisito. Ela estava vindo na minha direção gritando. Aí eu falei, gente, bom, não é comigo, porque eu não tô olhando ninguém. Como assim? O que tá acontecendo? E aí eu fiquei calada, né? Eu falei, bom, não deve ser comigo. Quando eu vi ela vindo, ela deu um tapa na cabeça do moço que tava atrás de mim. E ali, amor, ela começou a rodar a baiana dela, gente. Ela não tava nem aí, que tava na frente das pessoas. Eu morro de vergonha. Eu, roupa suja, eu lavo em casa. Eu não ia fazer um escândalo desse, aquele ali na academia. Eu ia chegar pra ele bem assim, caladinho, assim, e falar assim, vem comigo, eu sou chifrudo. Vem comigo. Eu não ia fazer aquela coisa, mas ela não, amor. Ela rodou a baiana dela, fez o show da Xuxa. Você não tem vergonha na sua cara. Então é por isso que você não quer vir malhar no mesmo horário que eu, porque você quer ficar olhando as mulheres. Você acha que eu não estou vendo você olhando aquela piranha ali na sua frente porque ela está com os peitos marcados? Me chamou de P. Aí quando ela me chamou de P, eu já larguei meus pesos, né, meu amor? Porque ela não vai me ofender, não. Eu olhei bem pra cara dela assim e falei, desculpa, você tá falando comigo? Você tá falando de mim? Que eu sou um P? Por que você vem pra academia com uma blusa fina dessa? Você não coloca um sutiã? E aí os homens ficam olhando mesmo, porque homem é de olhar, homem é visual. Aí você ainda vem e se joga na frente do meu marido pra poder ficar fazendo exercício mostrando as tetas, aquilo que eu falei, moça, eu não tô me jogando na frente de ninguém. Era o único lugar que tinha, que eu precisava de um espelho pra poder ver eu fazer exercício, pra não fazer a rata aí daqui lesionada. E eu tô com uma blusa normal. Do que você tá falando? Que você vem assim pra poder se mostrar pra baixo dos outros. Eu vi você lá do banheiro trocando de roupa. Eu vi na sua cara que você estava botando aquela roupa pra poder se mostrar pra baixo dos outros. Ela viu na minha... Eu cansada do trabalho, trocando de roupa. E ela viu na minha cara, amigas, que eu tava botando a blusa normal que eu comprei pra malhar, pra poder mostrar o espelho pro marido dela, pro macho dos outros. Ah, meu amor, mas aí eu não aceitei, entendeu? Aí eu comecei a discutir com ela, perdi as minhas estribeiras. E nisso, ele tentando intervir, as pessoas olhando. Ele tentando intervir, falando que ele não estava olhando, que era por isso que ele não gostava de sair com ela, que ela era maluca, que esse ciúme dela não tinha cabimento. Começou a me pedir desculpa, falando que era pra eu ignorar. E eu e a mulher batendo boca, e ela falando que ia dar na minha cara, e eu mandando ela dar na minha cara, que a gente ia rolar no tapa ali na academia, que ela não podia sair chamando os outros de P, não, que ela tinha que exigir respeitar do marido dela, não era dos outros. Começou toda uma confusão. Eu sei, menina, que ele falou que não estava olhando e que ele estava olhando pra frente. Ela, eu vi você olhando pra frente, que não sei o que. Ele falando que não, que ele estava olhando pra frente pra olhar o espelho. Ela, o espelho? Você está olhando o espelho? Aí ela foi pra frente, pegou o peso que tava no chão e tacou no espelho. Eu quero ver você olhar o espelho. Então, o espelho explodiu, amiga. Ela fez pau! O espelho explodiu, aí veio a galera lá da recepção da academia, veio o gerente, começou a entender o que tava acontecendo, a mulher quebrou o espelho da academia, e foi um prejuízo. Ela veio pra cima de mim, o marido dela segurou ela, e eu falando, solta, deixa ela vir cá, ela vai tomar uma coça pra ela aprender a não ficar faltando com respeito com os outros. E eu tava com uma blusa normal, só que como tava muito frio, estava marcando os meus peitinhos, e nem eu tava vendo, não sei nem se o marido dela viu, ou se ele reparou. Eu sei que isso incomodou ela lá, de onde ela tava, e ela veio berrando com o marido dela, e me chamou de P, porque os meus peitinhos estavam marcando, e o marido, segundo ela, o marido dela tava olhando, porque o cara tava olhando pro espelho. Virou-lhe uma confusão, entendeu? O pessoal da academia tirou ela, chamou a Pulix, não sei o quê, e aí ela teve que pagar espelho, né? Os prejuízos que teve porque ela quebrou de propósito. O marido dela não sabia onde enfiar a cara. Eu falei na cara dele, falei, olha, se eu fosse você, eu pedi o divórcio hoje, porque ser casado com uma pessoa dessa, isso não é normal, não. E ela, você tá querendo que meu marido peça divórcio pra poder casar com você, que não sei o que. Eu falei, nossa, você tem que fazer uma terapia, mulher, porque você é completamente desequilibrada, isso não é normal, não. Isso não é normal. No fim, eu fui embora, ela foi proibida de entrar na academia, o marido dela me pediu 1 milhão de desculpa, que não sei o que ele ia resolver, e aí eles foram tudo pra Delix, não sei o que resolveu, eu sei que eu nunca mais vi essa mulher, mas o meu peitinho causou um caos, menina.